Oi, meu nome é Amanda, Larissa ou Miho, pode chamar o que você quiser. E bom, hoje eu vim falar sobre a dessocialização e a despersonificação. Eu não achei muitos relatos, pelo menos no YouTube, sobre pessoas sentindo isso. Bom, tem bastante médico explicando sobre isso, só que se você tá buscando um relato sobre como uma pessoa que sofre ou sofreu por isso, eu vim aqui mostrar pra vocês, ou pelo menos explicar mais ou menos como acontecia. Bom, em março do ano passado, eu comecei a ficar bem desanimada com a vida. Não tinha um motivo. Eu só tava triste e eu não me sentia que nada é real. Nada é real. Por mais que eu vivesse, sempre era aquilo. E isso não é real. Isso... Por que eu tô aqui? Quem são essas pessoas? No fundo você sabe quem que é. Você reconhece essas pessoas, só que... Só pela... Porque você tem as suas memórias disso. Só que você não consegue se lembrar. É como se fosse outra pessoa no seu corpo. Você entrou e tem as memórias daquela pessoa, só que você não tem você não sente mais a conexão, você não sente nada com a pessoa. É totalmente como se fosse uma pessoa nova na sua vida. Por mais que você já tenha vivido com ela por anos, conhecido ela por anos. E, bom, continuando onde eu tava falando antes. E, bom, em junho, não, em abril, maio mais ou menos, eu falei com um amigo meu e ele falou pra eu procurar uma psicóloga e buscar por ajuda. E, bom, eu fui atrás de uma psicóloga e comecei a fazer a terapia. Depois de 2 meses de terapia, eu comecei a tomar um antidepressivo, que era o Reconter. E eu tomei por vários meses e não melhorava, eu continuava deslizada. Eu não me sentia aqui, pra mim, eu era uma pessoa... Eu não era eu era tipo uma telespectadora assistindo uma TV, então meus olhos eram a telinha da TV e tudo que eu via era TV, sabe? Nada era real, era tudo uma fantasia, uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Como se eu acabasse de nascer e tudo isso era novo pra mim. Minhas mãos, tipo, eu olhava pra minhas mãos e eu não entendia como que isso era minha mão, eu não entendia por que isso é minha mão. Eu olhava pra um objeto e perguntava como que era, de onde surgiu esse objeto, ou como que é esse objeto. E no meu próprio quarto eu não conseguia me lembrar de como tava cada móvel no seu lugar. Eu sabia que ele era meu quarto, mas eu não sentia. Pra mim era tudo aquilo, era um quarto novo pra mim, não era o meu quarto. E foi assim por vários e vários meses. E era todo dia isso. Aí, depois de um tempo de ser objetos ambientes, eu comecei a sentir isso com pessoas. Então, eu não conseguia mais reconhecer minha amiga. Por mais que eu conheci ela, eu conheço ela por vários anos, eu olhava pra ela e parecia uma pessoa nova, eu nunca tive visto com a pessoa antes. Eu tenho as memórias, só que eu não consigo sentir que conheci ela, eu não lembrava dela. Pelo menos não aparentemente, fisicamente. Isso também foi pro âmbito familiar, da mesma forma. Eu ia pra minha mãe, olhava pra ela, eu não lembrava, não sabia o porquê que aquela pessoa era minha mãe. Eu não entendia. Eu
como eu disse, tinha as memórias, só que não conseguia sentir. Não conseguia sentir que aquela era minha mãe, que aquela era minha amiga. Não conseguia mais sentir as pessoas também. Então, eu não sentia mais... Eu não entendia mais como funcionavam os lugares. Eu não entendia mais como funcionavam as pessoas, os objetos. Tudo pra mim era diferente, novo e irreal. Nada era real. E em novembro, final de novembro mais ou menos, eu piorei bastante, principalmente por causa da desrealização, despressurização. Por mais que eu não quisesse mais estar viva naquele momento, eu continuei. E bom, quando eu contei pra minha psicóloga, ela... Foi no mesmo dia que aconteceu essas duas coisas. Ela falou pra eu remarcar a psiquiatra bem mais cedo. Então, tipo, faltava 2 meses quase ainda pra voltar na psiquiatra. E eu voltei da mesma semana que eu falei sobre aquilo com a psicóloga. Aí a psiquiatra passou pra mim outro remédio, que foi o bupropiona. Eu comecei com 150 só pra acostumar com o remédio. Depois foi pra 300. E o bupropiona foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida. Depois que eu comecei a tomar o bupropiona, eu comecei a me sentir mais aqui. Isso é uma coisa que você percebe. Você só vai, tipo, vivendo e em algum momento você fica, caramba, eu tô aqui. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E principalmente eu percebi isso na escola, porque todo dia que eu ia na escola, eu olhava pros professores e a lousa e eu não conseguia me concentrar, porque eu só conseguia ver uma luz e focar em alguma coisa e não entender quem eram aquelas pessoas. E agora eu tô conseguindo focar muito melhor nas aulas, eu tô conseguindo me expressar melhor. Graças à pessoa que inventou o bupropiona. Obrigada, pessoas e farmácias e lugares. Vocês são maravilhosos. E... tô suando. E... bom, esse é um relato de uma pessoa que... como que foi quando eu tava com isso. E se você estiver passando por isso, se você tá passando por despersonificação, utilização, uma coisa que eu falo pra vocês é: faça coisas que vocês gostam, busquem procurar o que vocês gostam de fazer. Quando eu comecei a terapia, eu literalmente não sabia o que eu gostava, eu não tinha um pingo de personalidade, eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu não sabia o que eu gostava de sentir, eu não sabia. E... bom, se você não sabe o que você gosta, ou você sabe, faça essas coisas, ou procure o que você gosta de fazer. Provavelmente você não tem vontade de fazer nada, você não quer fazer nada, você só quer ficar deitada, ou você não tem energia pra fazer nada. E é bem difícil mesmo. Uma coisa então que me ajudou muito foi a música. Toda vez que eu pegava o meu ukulele e tocava, eu me sentia mais feliz. Ou ligava a música no Spotify ou no YouTube e começava a cantar junto com as letrinhas. E esse era o único momento que eu me sentia feliz. Era o único momento que eu gostava. Se você fazer as coisas que você gosta
te faz sentir aqui, faça elas. Pratique bastante essas coisas. Porque não se sentir presente é uma droga de sentimento, é uma bosta enorme. E é difícil. É bem difícil passar por isso. É bem difícil viver com isso. Então, eu sei que você vai conseguir passar por isso, tá bom? É difícil. E pode durar dias, semanas, anos. Mas vai dar certo, tá bom? Quando eu tava numa fase não muito legal, eu ficava deitada, eu não sentia tristeza, eu não sentia nada. Eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia cuidar das cachorrinhas, não conseguia fazer literalmente nada. Tomar banho era difícil, não conseguia levantar da cama porque era difícil. Passar por isso, eu acredito que alguma hora você vai ficar bem. Eu acredito que você vai ficar bem, eu espero que você fique bem. E se você precisar de alguma ajuda ou quiser, sei lá, quiser me perguntar mais sobre isso, se você passa por isso, ou pelo menos tentar entender isso, ou quiser entender isso, quiser entrar. É difícil, mas uma hora dá certo, tá bom? Bom, acho que eu vou acabar meu vídeo por aqui. Então, beijo. Tchau.